Que bom que os bons ventos os trouxeram novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá. Trezentésima, 34ª noite. Acordada por sua irmã Dinazada na hora acostumada, continuou Sherazade as histórias de Aladim, da seguinte forma. Montou Aladim a cavalo e voltou para sua casa na mesma ordem que viera, pelo meio da mesma multidão e das aclamações do povo, que lhe desejava todo gênero de felicidades e prosperidades. Entrados que foi, recolheu-se ao seu quarto, pegou na lâmpada e chamou o gênio, como costumava. Não se fez esperar o gênio, apareceu e ofereceu-lhe seus serviços. Gênio, disse-lhe Aladim, tenho todo o motivo de louvar-me da tua exatidão em executar pontualmente tudo o que exigi de ti até agora. Pelo poder desta lâmpada, tua ama, pretende-se hoje que, por amor dela, demonstres, se possível, e ainda mais zelo e diligência que das outras vezes. Peço-te, pois, que com a maior brevidade possível que mandes edificar defronte do palácio do sultão, à distância proporcionada, um palácio digno de receber nele a princesa Badur, minha esposa. Deixo a tua liberdade à escolha dos materiais, isto é, do porfiro, do jaspe, da ágata e do mármore, o mais fino e o mais variado em cores, e o resto do edifício. Porém, espero que no mais alto deste palácio mandes construir um grande salão como um zimbório de 4 faces iguais, cujos assentos não sejam de outra matéria senão de ouro e de prata maciça, dispostos alternadamente, com 24 janelas, 6 em cada face, e que as sacadas de cada janela, à exceção de uma só que quero que deixem imperfeita, sejam adornadas com arte e simetria de diamantes, de rubis e de esmeraldas, de modo que não se tenha visto coisa igual no mundo. Quero também que esse palácio seja acompanhado de antepátio, de um pátio e de um jardim, mas sobretudo que haja num lugar que me dirás um tesouro de moedas de ouro e prata. Quero também que haja neste palácio cozinhas, oficinas, armários bem guarnecidos de móveis preciosos por todas as estações e proporcionados à magnificência do palácio. Cavalariças bem sortidas dos melhores cavalos, com seus escudeiros e moços, sem esquecer um trem de caça. Deve também haver cozinheiros e chefes de cozinha, e as escravas necessárias para o serviço da princesa. Suponho que entendes qual é a minha intenção. Vai e volta depois de tudo feito. Estava já o sol posto quando Aladim acabou de encarregar o gênio a construção do palácio que tinha imaginado. No dia seguinte, ao raiar da aurora, Aladim, a quem o amor da princesa não permitia dormir sossegadamente, mal se tinha levantado. Logo o gênio se lhe apresentou. Senhor, disse ele, está o vosso palácio acabado. Vinde ver se vos agrada. Apenas Aladim manifestou que queria vê-lo. Logo o gênio o levou num instante. Achou tão superior à sua expectativa que não podia assaz admirá-lo. Mostrou-lhe o gênio tudo, e por toda a parte não achou senão riquezas, asseio e magnificência, com oficiais e escravos, todos vestidos conforme a sua ordem e os serviços a que estavam destinados. Não se esqueceu, como uma das coisas principais, de mostrar-lhe o tesouro, cuja porta o tesoureiro abriu, e nele viu Aladim montões de bolsas de diferentes grandezas, segundo as somas que continham, arrimados até a abóbada, e dispostos em tal ordem que agradava a vista. Subindo, o gênio certificou da fidelidade do tesoureiro. Levou depois as cavalariças e ali lhe mostrou os mais belos cavalos do mundo, e os moços cuidadosamente ocupados em pensá-los. Fê-lo depois passar por uns armazéns cheios de tudo que era necessário, tanto para o ornato dos cavalos como para o seu sustento. Tendo Aladim examinado todo o palácio, tanto os altos como os baixos, e particularmente o salão com 24 janelas, e achando nele riquezas e magnificência, com toda a casta de cômodos, tudo superior ao que esperava, e disse ao gênio,
Gênio, ninguém pode estar mais contente do que eu, e não teria razão de me queixar. Resta uma única coisa de que não te falei, por ter me esquecido dela, e que estendas desde a porta do palácio do sultão até a porta do quarto destinado à princesa, neste, um tapete do mais belo veludo, para que caminhe sobre ele, vindo do palácio do seu pai. Voltarei daqui um instante, disse o gênio. E como estivesse desaparecido pouco tempo depois, ficou Aladim pasmado de ver que o que tinha desejado se executara sem que ele o percebesse. Tornou o gênio a aparecer e levou Aladim para sua casa a tempo que se abria a porta do palácio do sultão. Os porteiros do palácio, que acabavam de abrir a porta e que tiveram sempre a vista desimpedida para a parte onde estava então de Aladim, admiraram-se muito de ver um tapete de veludo que se estendia por este lado até a porta do sultão. Não distinguiram bem ao princípio o que era, mas foi cada vez maior a sua admiração quando avistaram distintamente o soberbo palácio de Aladim. A nova de uma maravilha tão extraordinária divulgou-se por todo o palácio em muito pouco tempo. O grão-vizir, que chegara quase ao abrir-se a porta do palácio, não se admirara menos desta novidade do que os outros. Foi o primeiro que deu parte disso ao sultão, porém quis persuadi-lo que isto sucedia por encantamento. Vizir, replicou o sultão, por que quereis que seja um encantamento? Sabeis também como eu que o palácio que Aladim mandou construir com a licença que para isto lhe dei na vossa presença, para alojar a princesa minha filha. Em face das amostras de suas riquezas que temos visto, podemos estranhar que mandasse construir esse palácio em tão pouco tempo, que surpreender-nos e mostrar-nos com dinheiro de contado podem os homens fazer desses milagres de um para outro dia. Confessai comigo que o encantamento de que acabais de falar me procede do vosso ciúme. A hora de entrada no conselho impediu que continuasse este discurso por mais tempo. Restituído Aladim à sua casa e tendo despedido o gênio, achou que sua mãe estava levantada e que principiava a enfeitar-se com um dos vestidos que lhe mandara vir. Quase ao mesmo tempo que o sultão acabava de sair do conselho, dispôs Aladim sua mãe para ir ao palácio com as mesmas escravas que lhe tinham vindo pelo ministério do gênio. Rogou-lhe, se visse o sultão, que lhe dissesse que vinha para ter a honra de acompanhar a princesa pela tarde, quando se achasse em estado de passar para o seu palácio. Partiu, porém, ainda que ela e as escravas que a seguiam estivessem vestidas como sultanas. A multidão, todavia, não foi tão grande para vê-las passar, por trazerem véu e manto conveniente, que cobria a riqueza e a magnificência de seus vestidos. Quanto a Aladim, montou a cavalo e, depois de ter saído da casa paterna para nunca mais lá tornar, sem ter esquecido a lâmpada maravilhosa, cujo socorro lhe fora tão vantajoso para chegar ao mais alto grau da sua felicidade, foi publicamente ao palácio com a mesma pompa que fora apresentar-se ao sultão no dia precedente. Quando os porteiros do palácio do sultão avistaram a mãe de Aladim, não se demoraram em avisá-lo. Foi logo dada ordem às companhias de trombetas, de timbales, de pífanos e de oboés que estavam já postadas em diversos lugares dos terrados do palácio, e no instante ressoou no ar o concerto dos instrumentos, que anunciava o regozijo a toda a cidade. Os mercadores principiaram a enfeitar as suas lojas com belas tapeçarias, alcatifas e folhagens, e a preparar iluminações para a noite. Os obreiros largaram seu trabalho e o povo correu apressadamente à praça principal, que se achava então entre o palácio do sultão e o de Aladim. Este último atraiu logo a sua admiração, não tanto em razão de estarem acostumados de ver o do sultão, como porque o do sultão não podia entrar em comparação com o de Aladim. Mas o motivo de seu maior pasmo foi não poderem entender por que maravilha inaudita via um palácio tão magnífico num lugar onde no dia antecedente não havia nem materiais nem alicerces prontos.
Foi a mãe de Aladim recebida no palácio com honra e introduzida no quarto da princesa Badul-Badur pelos chefes dos eunucos. Logo que a princesa a avistou, foi abraçá-la e a mandou assentar-se no seu sofá. Enquanto as suas mulheres acabavam de vesti-la e de enfeitá-la com as mais preciosas joias que Aladim lhe dera de presente, mandou regalá-la com uma merenda magnífica. O sultão, que vinha para estar com a princesa sua filha todo o tempo que pudesse, antes que se apartasse dele para ir para o palácio de Aladim, fez-lhe também grandes obséquios. A mãe de Aladim havia falado algumas vezes para o sultão em público, mas ele não a tinha visto sem véu como estava. Ainda que numa idade um pouco avançada, observavam-se ainda nela feições que davam a entender que fora do número das belas e lindas senhoras na sua mocidade. O sultão, que a vira sempre vestida muito simplesmente, para não dizer pobremente, estava admirado de a ver tão rica e tão magnificamente vestida como a princesa sua filha. Isto obrigou a fazer esta reflexão, que Aladim era igualmente prudente, sábio e entendido em todas as coisas. Porém, percebendo que já era dia, cessou de falar Sherazade neste instante. Puxa vida, Aladim conseguiu erguer um palácio em um único dia e assombrou a todos na cidade com esta manifestação. Será que ele será feliz finalmente com a princesa Badul-Badur? Ou será que alguma coisa ainda poderá impedir a sua felicidade? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.